paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com os irmãos, amém? Amém. Vocês estão vendo Cascavel ali porque eu estive lá no início desse mês, ministrando este seminário. Vamos colocar sobre os pés mais uma vez para nós orarmos ao Senhor. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos agradecer ao Senhor a oportunidade de estarmos na Tua presença, estarmos unidos e reunidos em Teu nome. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco e que o nosso coração seja terra boa. Abre o nosso entendimento. Sim, Deus, que nós venhamos conferir nas Escrituras para ver se as coisas realmente são assim. E que aquilo que for verdade do Senhor venha estar estabelecido em nossos corações. Pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode se sentar, meu querido. Bem, hoje é meu último dia aqui na congregação com vocês em Manaus. Primeiramente, gostaria de agradecer muito a recepção, a hospitalidade dos irmãos, a amizade dos irmãos. Vamos para o primeiro estudo dessa noite, né? Já estamos chegando à noite, que vai ser sobre a vinda de Cristo e o arrebatamento, e o segundo vai ser sobre o milênio. Todos os dois são preciosos demais. Vamos começar já esse primeiro. Em Apocalipse capítulo 22, verso 12, Jesus fala o seguinte: eis que cedo venho, e o meu o quê? Galardão, ou a recompensa, está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu estou vindo e o meu galardão já está comigo só para entregar. Então, na vinda de Jesus é o período em que a gente recebe o galardão. Amém? Isso precisa ficar bem estabelecido. Ele vem com o galardão. O pastor Carlos não sabia, mas ele até leu um texto sobre a ressurreição, e é necessário entender um pouquinho da ressurreição para entender o arrebatamento, senão a gente não vai entender nada do arrebatamento, né? Então vamos lá. 1 Coríntios 15, versos 51 e 52, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eis aqui vos digo um mistério. Já não vai ser mais mistério, porque ele está revelando esse segredo para nós. Na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Glória a Deus. Irmãos, esse mistério que Paulo está revelando é porque a igreja de Corinto tinha uma dúvida. Como que vai acontecer a ressurreição? Com que corpos viremos? E Paulo fala assim: como assim? E ele começa a explicar todo o processo da ressurreição. E ele está explicando: vocês não vão voltar com o corpo carnal da forma que você tem hoje. Por exemplo, a preocupação que muitos poderiam ter e a pessoa que morreu, por exemplo, numa explosão, numa guerra, como que ele vai voltar? E aí Paulo está dizendo: olha, calma, as pessoas já vão ressuscitar com um corpo incorruptível, um corpo que não se corrompe, um corpo que não se deteriora, não sente dor, não sente tristeza, um corpo imortal. E aí ele vai continuar o texto falando: e quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra de Oséias 13, que se diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Então vai se cumprir isso na ressurreição, porque a morte nunca mais vai ter poder sobre nós. Amém? Isso vai ocorrer na última trombeta. Quanto tempo vai gastar para você ser transformado? Num momento, no abrir e fechar de olhos. Detalhe: muitas pessoas pegam esse texto para falar que o arrebatamento vai ser no abrir e fechar de olhos, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a transformação dos nossos corpos, entendeu? Vai ser no abrir e fechar de olhos. Você não vai entrar num casulo e esperar lá 15 dias até que o seu corpo carnal se transforme num corpo incorruptível. Paulo vai explicar nesse mesmo capítulo que se há corpo terreno, há também corpo espiritual. Nós teremos corpos celestiais.
E aí, esse corpo não vai demorar para ser transformado. Você não vai, por exemplo, no Casulo eu dei um exemplo que uma lagarta entra e fica esperando alguns dias até que saia uma linda borboleta. Nós não vamos passar por esse processo. O processo vai ser assim, num abrir e fechar de olhos. Quando Cristo vier, ante a última trombeta, então aqueles que morreram em Cristo já ressuscitam transformados, com um corpo novo. E nós que estamos com esse corpo velho, vamos ser transformados em novinhos, num abrir e fechar de olhos. Para sempre, corpos incorruptíveis, que não vão se envelhecer, não vão adoecer, não vão passar por nenhum processo de deteriorização. Só felicidade. Já que Paulo, revelado pelo Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que agia em todos os apóstolos, nos revelou que isso vai acontecer na última trombeta, a ressurreição, a transformação dos corpos, nós precisamos ir para a última trombeta de Apocalipse, que é a revelação, para ver se realmente tem alguma coisa de mortos lá, revelando. O sétimo anjo, Apocalipse 11:15, tocou a sua... a sétima é a última trombeta de Apocalipse. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo, lembra disso? Vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Verso 15, verso 18 fala assim: e iraram-se as nações. Por quê? Porque as nações estão perdendo poder. E veio a tua ira. Agora chega a ira do Cordeiro. Ele vem, e a ira dele, o momento da ira ser totalmente derramada vai ser aqui, nesse momento. E o tempo dos mortos. O tempo dos mortos chegou para serem julgados. E o tempo de dar o quê? Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo. Então esse é o tempo da vinda, não é isso que ele falou? Eu estou vindo para dar galardão. Chegou o tempo de dar galardão aos profetas, aos teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra, ou de aniquilar os seguidores do anticristo. Sétima trombeta, como Paulo inspirado está conectado com João. Algumas pessoas dizem assim: mas Paulo não leu o Apocalipse, mas o Espírito que age em um não é o mesmo que age em outro? Paulo, inclusive, viu coisas que não podia sequer falar aos homens. O que João viu, ele fala. Só para o irmão ter ideia. A única coisa que João não é permitido revelar é a voz dos 7 trovões. E isso João não fala para nós, né? Agora vamos lá. A ressurreição nós já sabemos que é na última trombeta. Jesus tinha falado em João capítulo 6, se você puder abrir e sublinhar alguns versos 39, 40, 44, 54, ele fala o seguinte: e a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos que aqueles que ele me deu se perca, mas que eu faça o quê? O ressuscite no último dia. Então nós sabemos que a ressurreição é quando? No último dia. Ou seja, o dia da última trombeta é o último dia. Depois vai começar um novo tempo. É o tempo do reino eterno de Cristo. Mas então, Jesus está dizendo que a ressurreição é no último dia. No próximo verso é bem parecido com esse. Jesus reforça: porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No mesmo capítulo, no verso 44, ele vai dizer o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei quando? A qualquer momento. Não? Não. Por que eu estou reforçando isso? Para haver arrebatamento é necessário haver ressurreição. Nós vamos ver isso. Se a ressurreição é no último dia, o arrebatamento não pode ser antes disso. E nós vamos entender isso claramente. Verso 54: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa doutrina Jesus repetiu só nesse capítulo 4 vezes. Quando Lázaro morreu, lembra de Lázaro morreu? O que vai acontecer? A Marta fica apavorada. E Jesus fala assim: Marta, Marta, seu irmão há de ressuscitar. Mas Jesus estava falando da cura do estado do corpo naquele momento. É uma ressurreição corpórea, para que ele ressuscite e depois ele morreu de novo, não é isso? Não é a ressurreição para a eternidade. E Marta fala assim: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. Mas não era disso que Jesus estava falando.
Jesus fala assim: eis que eu estou convosco todos os dias até... Consumação é quando está acabando o fim dos tempos, até o último dia. Eu estou com vocês até o último dia. É isso que ele está dizendo para nós. Olha aqui que Jesus fala com Marta. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Embora ela estava sem compreender claramente do que Jesus estava falando, ela mostra que ela entendeu claramente a doutrina da ressurreição, que é no último dia. Ela entendeu isso. Até Marta sabia. E olha que quando Jesus estava explicando as coisas, Maria estava ouvindo e ela estava lá mexendo com as coisas dela, né? E é necessário a gente entender isso, porque a ressurreição, sendo no último dia, fica muito claro e muito fácil de entender o tempo da vinda de Cristo. Dá para saber o dia e a hora certo? Não. Mas dá para saber os tempos e as estações. Paulo fala também em 1 Coríntios 15. O pastor Carlos já até leu esse texto, né? Se esperarmos em Cristo só nessa vida... Deixa eu achar aqui certinho, porque cortou o slide ali um pedacinho. É 15 a partir do verso 19. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Como tem crente miserável, que só quer carro, casa, mas não quer intimidade com Deus, não quer nada de eternidade. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito o primeiro, ou as primícias dos que dormem. Lembra que ele falou que Lázaro apenas dorme? Mas Lázaro tinha morrido, ele teve que falar: Lázaro morreu, rapaz. E ele diz o seguinte: porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é Cristo, o último Adão. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados, ou serão ressuscitados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo ressuscitou primeiro, com corpo eterno. Depois, os que são de Cristo, quando que vão ser ressuscitados? Na sua... Logo, nós sabemos que a vinda de Cristo e a ressurreição não podem estar desconectados. Entendeu ou não? Amém ou não amém? Não existe não amém, tem que ser amém, né? Então, a ressurreição, os que são de Cristo vão ser ressuscitados quando? Na sua vinda. Na vinda de Cristo é o tempo da ressurreição. Vamos lá. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição. Já falamos sobre esse texto, acabamos de falar. Vamos lá. O arrebatamento. Aqui tem algo que agora vai cair claro na nossa mente. Se puder abrir, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15. Do mesmo jeito que Deus trouxe Jesus à vida, Ele vai trazer nós também. Deixa-me ler. A gente tem que fazer essa pergunta agora, muito cedo, mas a questão do arrebatamento. Vamos explicar tudo. Da salvação, a gente quer muito que nossos entes queridos sejam salvos. Mas, gente, a gente quer muito encontrar eles no céu. Não, nós vamos ver o que o arrebatamento diz aqui, certo? Vamos ler o texto. Todos, se possível, abram 1 Tessalonicenses 4,15. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra de quem? Do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, porque não é todo mundo que vai morrer, não é isso que ele tinha dito? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda, ele está falando da vinda do Senhor, não passaremos na frente ou não precederemos os que dormem. Ninguém vai, Jesus veio, ninguém vai subir primeiro. Ninguém vai preceder os que morreram. Ou seja, tem que esperar, tudo tem uma ordem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com som, e com voz de arcanjo, ou a tradução mais correta seria a voz do arcanjo e da trombeta de Deus,
E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, primeiro, o que acontece? Cristo vem até as nuvens, e quem morreu? Ressuscita primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, agora com o corpo transformado, seremos arrebatados juntamente com ele até aonde? Nas nuvens. Não é arrebatamento para o céu, não está escrito isso. O arrebatamento é para as nuvens. Ainda tem coisa para acontecer. Tem que vencer a besta. Lembra que nós vamos seguir o cavaleiro do cavalo branco? Então o arrebatamento é para quê? Para se encontrar o exército e depois de vencer, conquistar o reino. Esse é o propósito do arrebatamento. Não é levar a pessoa direto para o céu. Você ainda tem um reino para estabelecer. Entende? E o texto está dizendo claramente: nós que ficamos vivos vamos ser arrebatados junto com eles. Ninguém vai subir primeiro do que ninguém. Então, aqueles irmãos lá de 1900 antigamente, desde todos os santos, Jesus voltou, ele vai vir até as nuvens, tem uma sequência. Ele vem, espera. Os que morrerem em Cristo ressuscitam primeiro com o corpo transformado. Nós seremos transformados e vamos junto. Agora está todo mundo vivo, não é isso? Vamos subir junto com eles até as nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. Esse encontro é algo importante. E por que Jesus simplesmente não veio e aproveita que a gente já está aqui? Primeiro, precisa reunir, congregar o exército. E segundo, que ele tem que vir na frente, porque ele é o general. E nós vamos seguindo. Se nós já estamos aqui primeiro e simplesmente está assim, o general está chegando atrasado. E aí ele é o cavaleiro que vai, o seu exército vai o seguindo. E fala assim: nós vamos chegar nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares, porque nuvem fica no ar. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aonde ele for, a gente está. Agora observe alguns detalhes. Na vinda, trombeta, ressurreição, arrebatamento, nuvem e encontro. Essas palavras são palavras-chave. Ninguém primeiro, ou seja, o corpo será arrebatado por inteiro. Quem é o corpo? A igreja. Vai encontrar com a cabeça. Não é isso? Jesus é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo. O corpo vai se encontrar por inteiro, junto com a cabeça. E ali nós temos o varão perfeito. E aí, todo mundo junto. Ninguém vai subir primeiro do que ninguém. A Bíblia fala que ninguém vai chegar primeiro. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vinda não precederemos os que morreram, né? Para que todos possam ser arrebatados juntos. Os vivos deverão aguardar os outros irmãos que morrerem em Cristo ressuscitarem. Isso vai ser rápido? Sim. A ressurreição a gente acredita que ela vai ser rápida, mas a Bíblia não diz que a ressurreição vai ser no abrir e fechar de olhos. E nem diz que isso vai ser invisível aos olhos das pessoas. Lembra de uma ressurreição que ocorreu, por exemplo, que aconteceu lá quando Jesus foi crucificado? Né? As pessoas viram. O próprio arrebatamento de Cristo, quando ele vai subindo no Monte das Oliveiras, ele foi visto pelos seus discípulos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a trombeta, com a larida, a voz de arcanjo, a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Somente depois da ressurreição, então acontecerá o arrebatamento de todo o corpo para encontrar com Cristo nas nuvens. Ficou claro isso aí? Não tem arrebatamento antes da ressurreição. E que dia que é o dia da ressurreição? No último dia. Estou falando espanhol aqui já. Depois, nós que ficamos vivos, vou pular essa parte. Essas palavras são as palavras que estão no texto que você acabou de ler, que é do arrebatamento. Muitas pessoas só conseguem enxergar a palavra arrebatados aí, mas elas não conseguem enxergar a palavra vinda. E aí dizem o seguinte: vinda é uma coisa, arrebatamento é outra. Não. O arrebatamento depende da ressurreição. A ressurreição é na vinda. Lembra disso? Depois os que são de Cristo na sua vinda. E o próprio texto do arrebatamento fala de trombeta, e Paulo já havia falado que a ressurreição é na última trombeta. O próprio texto do arrebatamento fala da vinda, fala de ressurreição, fala do arrebatamento, fala do encontro nas nuvens. Segunda aos Tessalonicenses 2, que foi lido ontem, fala dessa reunião, desse encontro com Cristo nos ares. Nós vamos ler esse texto. Há um pensamento pré-tribulacionista que diz o seguinte, a qual eu nasci e aprendi assim, tá certo? Que diz o seguinte:
Jesus teve a primeira vinda, quando ele foi crucificado. E aí teria da seguinte forma, ocorreria dessa forma, no pensamento. Não estou dizendo que está escrito na Bíblia, não. Isso é uma teologia que surgiu em 1830 para cá. Como eu tinha dito na Bíblia de Scofield, e depois com outros pensadores, mas isso nunca foi ensinado desde a igreja primitiva, nunca. E passou a ser ensinado depois fortemente nos Estados Unidos e chegou no Brasil. Aconteceria a seguinte coisa: a qualquer momento, Jesus haveria fazer um arrebatamento, uma vinda secreta. Ninguém ia ver. E nós vamos ver se isso está escrito na Bíblia. Então aqui tinha que acontecer a primeira ressurreição, certo? Porque para ter arrebatamento tem que ter ressurreição. A primeira ressurreição. Além de secreto, a proposta do secreto vai ser rápido como um relâmpago, vai ser num abrir e fechar de olhos, e a qualquer momento seria a vinda de Cristo. Então passaria uma grande tribulação de 7 anos, que seria a última semana de Daniel inteirinha, seria a grande tribulação. E no final da grande tribulação, então Jesus viria com a igreja, aí do céu, descendo do céu, no final da grande tribulação. Só que a igreja já teria sido arrebatada antes dos 7 anos. Ou seja, o arrebatamento aqui e a ressurreição ocorreria antes do último dia, 7 anos antes do último dia. Mas vamos lá. Aí nessa segunda etapa é complicado. Deixa eu explicar para você entender. Segunda etapa da segunda vinda, porque a primeira vinda foi lá, quando o Verbo se fez carne. A segunda etapa da segunda vinda, então seria visível a todos, onde todo olho verá, e vindo em glória e em brilho. Essa seria a mensagem pré-tribulacionista. Já a mensagem que você vai ver desde os pais apostólicos é a seguinte: Jesus veio em carne, primeira vinda. Vai acontecer um pacto do anticristo, o pacto é feito, uma aliança. Na metade da semana o pacto é quebrado. E aí, o que vai acontecer? Lembra dos 3 anos e meio de grande tribulação? A besta vai governar por tempos e metade de tempo, ou 42 meses. É o que está escrito na Bíblia. E aí, então Jesus vai vir sobre as nuvens. Todo mundo vai ver, ante a última trombeta. Vai ocorrer a primeira ressurreição e o arrebatamento. Esse é a mensagem que está escrita. E nós vamos mostrar por quê. Pastor, mas eu acredito da outra forma. Amém. Vamos continuar aí lendo. Eu peço que você confira os versos, porque tem muito verso que a gente lê, mas não está escrito. E aqui vai acontecer o encontro e reunião com Cristo nos ares. Primeiro texto que a gente vai ver, 2 aos Tessalonicenses 2. Só voltando esse texto aqui, que esse aqui é do arrebatamento, ó. Vinda, arrebatamento, nuvens, ficou para trás aqui trombeta e ressurreição, né? Olha lá, eu deixei bem destacado algumas coisas para a gente não fugir aos nossos olhos, para saltar aos nossos olhos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao 4. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. O que é a nossa reunião com Ele? Arrebatamento. Então esse é o assunto que Paulo vai tratar, a vinda e o arrebatamento, o encontro com Cristo nos ares. Que não movais facilmente do vosso entendimento, ou seja, eles já tinham entendimento e não era para mudar. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo está dizendo o seguinte: eu tenho certeza, irmãos, que Jesus não vai vir agora, no tempo dele. Ele está falando como se o dia de Cristo estivesse já perto. Não está perto no tempo apostólico. Para nós, a gente vê que está. Ninguém, de maneira alguma vos engane. Porque não será assim o quê? A vinda e o arrebatamento não vai acontecer sem que antes venha o quê? A apostasia. Lamentavelmente, alguns têm adulterado a palavra apostasia e querem dizer que ali é arrebatamento. Apostasia, irmão, é abandono da fé. Vamos encaixar arrebatamento ali? Rogamos pela vinda do nosso Senhor e pela nossa reunião com Ele, ou pelo arrebatamento, que não será assim sem que antes venha o arrebatamento. Faz sentido? Não.
O que Paulo está dizendo é, não vai acontecer a vinda e o arrebatamento sem que antes venha aos sinais a apostasia e se manifeste o homem do pecado, ou seja, revelado o anticristo. Só para você ter ideia, o berço do protestantismo, a Europa, já está toda dominada, todo mundo apostatou da fé. Você acha que isso não é indício de apostasia no mundo? Não será assim sem que antes venha a apostasia e seja revelado ou se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem que é esse? O anticristo. Ele precisa aparecer primeiro para que a vinda e o arrebatamento ocorram. Afinal de contas, se ele não aparecer, ele vai perseguir quem? Pense um pouquinho. Anticristo, ele é anti quem? Cristo. Ele não é anti-judeus, ele não é anti-Israel, ele é anticristo. Judeu que não foi convertido ao Senhor, ele não tem nada de Cristo nele. Jesus chama, inclusive em João capítulo 8, quando ele fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Continua lendo esse capítulo, você vai assustar. Jesus fala, vocês não creem em mim? Vocês não têm Abraão como pai. Aí eles falam, mas nós temos Deus. Vocês são filhos do diabo. Jesus fala isso, mas com judeus. Por quê? Porque eles não criam em Jesus. Quem não é de Deus é de quem? O anticristo não vai perseguir os que são dele. Seja judeu, seja gentil, ele não tem preconceito. Quem não está com Deus, está com ele. Foi Jesus que falou, irmão. Confere isso aí. João 8. E aí, vamos lá. O anticristo, ele é contra Cristo. Cristo, o cabeça, está onde? No céu. Ele pode atingir Cristo lá? Mas o Cristo corpo está aqui. Não confunda perseguição com ira de Deus. Perseguição do anticristo contra os santos, que nós lemos isso lá em Daniel, do chifre pequeno, lemos isso em Apocalipse. Perseguição é uma coisa, ira de Deus não é contra os santos. A ira de Deus é contra os ímpios. Entendeu isso ou não? Porque algumas pessoas confundem isso, a sua teologia fica completamente costurada. Não, irmão, nós não vamos passar por isso porque a ira de Deus não cai sobre os santos. E é verdade, a ira de Deus não cai sobre nós. Agora, a perseguição do anticristo não vai ser contra os dele, vai ser contra os de Deus. Afinal de contas, para que ele vai perseguir quem já é dele? Não faz sentido. Vamos continuar. Então a Bíblia está dizendo, eu sei, deixa eu dizer uma coisa bem clara. Eu sei que para alguns pode ser difícil aceitar, mas a Bíblia diz que nós nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Eu pensava diferente, porque eu fui criado, aprendi assim, inclusive no seminário eu ensinei assim para 3 turmas, que Jesus poderia vir a qualquer momento. Mas quando um irmão chegou para mim e falou assim, está errado, eu precisei ouvir. No início eu fiquei relutando, tentando buscar uns comentários lá que me salvasse, mas a verdade ela tem que prevalecer. A gente precisa ser humilde. Eu precisei reconhecer e chegar em cada um dos alunos e falar assim, irmão, você me perdoa, vou te explicar alguma coisa aqui. Graças a Deus, eles compreenderam. Olha lá, a vinda não ocorrerá antes da manifestação do anticristo. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o dia que Ele voltar, nossa reunião com Ele, arrebatamento, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo está falando, o tempo não está perto. Não será assim, sem que antes, ou seja, é preciso acontecer esses sinais antes. Venha a apostasia, ou o abandono da fé por muitas pessoas, e se manifeste, se revele, seja visto, seja descoberto o homem do pecado, filho da perdição, o anticristo, qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. O que é isso? Perseguição. Essa oposição é uma oposição de perseguir. Não é uma oposição simplesmente de falar, eu não gosto de crente. Não. Mateus 24, verso 21, Jesus havia dito o seguinte, porque haverá então grande tribulação ou aflição, depende da sua tradução, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver.
E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos. Tem escolhido de Deus aqui? Amém. Mas quando chega lá no período da grande tribulação, a gente quer falar que são os judeus que são escolhidos e quer jogar numa raça e falar que eles são os escolhidos de Deus, onde a Bíblia não fala isso em momento nenhum. Vós sois a geração eleita, amém? Amém. Se é eleito, é escolhido. Amém. Ou não? Ah, não, varão, jogue isso para lá. É lógico que eu queria, se pudesse fazer assim, ficava melhor. Mas a Bíblia nunca está dizendo isso. Por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Haverá grande tribulação. E logo depois, não é antes, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Esse é o último sinal da vinda de Cristo. A lua não dará sua luz, não é lua de sangue que fica vermelhinha, não. A lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá. As pessoas vão ver no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra lamentarão. Não vão se arrepender, é lamento. Lamento é tristeza. É uma tristeza não de arrependimento, é aquele tipo assim, poxa vida, falaram de mim, dele, era ele mesmo. Lamentarão e o quê? Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Espera aí, no arrebatamento ele vem sobre as nuvens? Vem, não é isso que está falando? O mesmo Senhor descerá do céu, e aí nós vamos encontrar com ele onde? Nas nuvens. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder, grande glória, grande brilho, e ele enviará os seus anjos para quê? E ajuntará os seus escolhidos. Isso é o arrebatamento. Depois da tribulação. Ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Lá, leste, oeste, norte e sul, vai juntar todo mundo para encontrar com Cristo nos ares, onde ele vai estar parado sobre o Monte das Oliveiras, que é assim que a Bíblia diz, aguardando. Mateus 24 fala a mesma coisa, e logo depois da tribulação daqueles dias. Veja bem, destaquei alguns pontos aqui. As pessoas vão ver Jesus vindo, a trombeta tocando e vai juntar. Ou seja, ele está falando aqui do arrebatamento, da última trombeta, está falando da vinda, está falando de visibilidade. Vamos ver um detalhe aqui agora. Vou deixar de novo esses dois tópicos aqui, que é o que eu ensinava, é o que eu aprendi, e depois alguém mostrou para mim que esse aqui não era o que estava escrito. E eu vou mostrar agora um detalhe. Os discípulos tinham curiosidade o seguinte, foi em Mateus 24, lembra que nós falamos sobre isso? Os discípulos estão saindo do templo e falam, Senhor, olha essa construção. E Jesus falando, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Jesus, se você quiser abrir sua Bíblia, em Mateus 24. E Jesus então começa a falar isso com os discípulos e eles perguntam, Senhor, quando serão essas coisas? E que sinais vai haver da sua vinda e do fim do mundo? Deixa eu passar aqui. Quando serão essas coisas, a destruição do templo, e qual é o sinal que haveria da vinda e o sinal do fim do mundo? E aí Jesus vai responder. Vamos lá. Deixa eu pular aqui, quando serão essas coisas. Quando serão essas coisas? Tá. Conclusão, Jesus vai dar os sinais, né? Jesus não virá antes que venha se cumprir todos os sinais. Nós vamos falar os sinais. Que ele mesmo deixou para os seus discípulos. Por quê? Os discípulos pedem para Jesus um sinal da sua vinda. Jesus dá os sinais. Se ele vier a qualquer momento antes dos sinais, é como se ele tivesse enganado os seus discípulos. Ele não vai enganar os seus discípulos. Paulo vai falar claramente algo importante que nós vamos ver mais à frente sobre o ladrão da noite. Porque às vezes ele fala, mas a Bíblia fala que ele vai vir como um ladrão da noite, não fala? Mas não para nós. Para nós não. Nós vamos ler esse texto. Primeira coisa, vindo sobre as nuvens. No arrebatamento é aonde? Nas nuvens. E a vinda tem que ser lá. Como Jesus virá? Invisível ou todo olho verá? Primeiro, virá sobre as nuvens e todo olho verá. Vamos lá. Apocalipse 1:7.
Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Todo olho verá. Inclusive, só esse verso aqui para explicar a questão dos traspassados ali, fiz um vídeo exclusivo sobre esse assunto, tá? Uns 25 minutos. Outro texto aqui, ó. Deixai crescer ambos juntos a ceifa, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei o joio e o ataio. Não, isso aqui é para explicar o porquê dele trazer os anjos, né? Em nenhum lugar da Sagrada Escritura está escrito que Jesus virá de maneira invisível. Falo isso com convicção. Em momento nenhum a Bíblia fala isso. Todas as referências à sua vinda são claras ao afirmar que quando ele vier sobre as nuvens e ao som da trombeta, todo olho o verá. Por isso a igreja precisa reconhecer a pureza do texto bíblico e a simplicidade do evangelho. Quais elementos estão presentes na vinda de Jesus Cristo? Preste atenção. Primeiro é trombeta e nuvem. Olha, alarido, vai ter alarido. O que é isso? Alvoroço. Vai ter som. Confusão, desordem, tumulto, vai ser notório, todo mundo vai perceber. Lembra lá? Falou do alarido? Porque meu Senhor descerá do céu com alarido, a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar com Cristo nos ares. Se nós vamos encontrar com ele, aqui está falando todos os elementos da ressurreição. Trombeta, ressurreição, vinda, a vinda aqui, ó. Aliás, a vinda está no verso anterior, no verso 15, né? Geralmente os textos que falam da vinda apresentam alguns elementos importantes. Nuvens, ele vem sobre as nuvens. Trombetas, a última trombeta é tocada para anunciar a vinda. E visível a todos, todo olho verá. Deixa eu ver se tem algum... Nós já lemos Mateus... 1 Coríntios, já lemos também. Mateus 24, que fala que ele aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra verão. Apocalipse 1,7 fala que ele vem com as nuvens e todo olho verá. E 1 Coríntios 15, 51 e 52 fala que nós vamos ser transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta vai tocar. Fica claro que tais passagens tratam de uma só vinda e se refere ao mesmo momento. A vinda de Cristo não está dividida em duas etapas, uma invisível e outra visível, mas numa só, onde todos o verão. Por que a Bíblia fala que Jesus vai vir como um relâmpago? Lê esse texto, nós lemos isso aqui no primeiro dia. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra, não é se esconde, não é rápido, é visível. E se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mais claro do que isso não tem jeito, mas a gente cansa de ler e fala que é rápido como relâmpago, mas o texto não está dizendo rapidez, o texto está dizendo de visibilidade, de brilho. Mateus 24, 27. Quando Lucas fala esse texto, ele fala assim, porque como relâmpago ilumina. Ele não está falando como o relâmpago passa rápido. Não, a comparação do relâmpago é em brilho, visibilidade. A extensão de um relâmpago que corta. Nunca deu um relâmpago desse aqui em Manaus. Eu acho que lugar é difícil a gente ver um relâmpago desse. Que sai de uma extremidade e corta o céu, a cidade toda até do outro lado. É muito grande. O que ele está falando é que não vai ter desculpa alguém falar que não viu. Todo mundo vai ver. Porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Os dois textos estão falando de se mostrar, é aparecer, e ilumina. Claridade da glória de Cristo vai iluminar toda a terra. É isso que ele está dizendo. Jesus não vai se esconder. Para que ele vai se esconder, irmão? Tem propósito? Para que Cristo deveria se esconder? Pelo contrário, ele vai aparecer no céu a todos os homens. A Bíblia fala, todo olho o verá. Está entendendo? Por que é o detalhe? Porque eu sempre lia esse verso assim, que assim como o relâmpago sai do Oriente rapidinho, aí vai ser rápido, e não lia o resto. Esse se mostra, ficava oculto aos meus olhos, porque a teologia não deixava eu enxergar esse se mostra. Só deixava eu enxergar o relâmpago. E eu já lia falando que é rápido como relâmpago.
E toda vez que você perguntasse para ele, falar, o que está dizendo? Está falando que vai ser rápido, mas o texto está falando que ele se mostra. Aqui, ó, que ele ilumina, que ele brilha. Abre aí para conferir Lucas 17, 24. Sabe, irmãos? Como eu estou dizendo, quando o Senhor foi desmontando aquela estrutura teológica que eu tinha, lógico, não foi eu que montei, já tinha aprendido isso. Eu não ensinava isso de maldade. Queria que os irmãos entendessem isso. Muitos não ensinam isso de malícia, não são porque são pessoas malignas, é porque aprendeu errado. Mas quando a verdade do Senhor chega e aperfeiçoa em nós, nós precisamos ser simples, humildes de coração para entender. Por isso é que ser como criança. Falar assim, está diferente, então está escrito, está escrito. Isso é só o começo. Você devia dar uma pincelada só sobre a origem dessa doutrina. Ela começa com o John Nelson Darby, 1830, se não me engano. Ela começa mesmo com a Bíblia Scofield, depois passa por um homem chamado John Nelson Darby, a partir de um sonho que uma menina teve, eu esqueci o nome dela. Margaret MacDonald. E a partir daí, então, ele começa a ter uma teologia de que haveria duas vindas e que o arrebatamento seria antes da grande tribulação, e começa a fazer uma confusão nisso. Mas isso, olha, no século XIX. Uma parte da origem do dispensacionalismo está aí também. Mas 19 séculos a igreja nunca havia ensinado sequer nada de um arrebatamento invisível, pré-tribulação e nada disso. Nada. Comentário. Imagina um relâmpago que corta o céu inteiro de uma parte ou outra. Nós não vimos isso, né? Certamente será impossível desse brilho passar despercebido aos seus olhos. Vou pular aqui. Nada secreto. Eu coloquei um relâmpago ali para a gente ter uma noção um pouquinho. Porque assim como o relâmpago se mostra, ele ilumina, todo olho verá. É isso que a Bíblia está dizendo. Manifestação, revelação, aparição. Essas são palavras importantes para a gente fazer a leitura bíblica. Então, a primeira coisa ali, ó, rápido como relâmpago, que é um dos pilares da ideia de ser secreto, ele já cai porque você entendeu que o relâmpago não tem nada a ver com rapidez, mas é com brilho. Concorda com isso? Pode mudar? O que acontecerá no abrir e fechar de olhos? Porque o segundo tópico não vai ser no abrir e fechar de olhos o arrebatamento. Nós já sabemos o que vai acontecer no abrir e fechar de olhos. A transformação, seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Não está falando que o arrebatamento vai ser no abrir e fechar de olhos. Está falando que a transformação do nosso corpo vai ser no abrir e fechar de olhos. Portanto, nós já vimos lá que o arrebatamento é na última trombeta, que vai ser no último dia, que vai ser na vinda. Então, deixa eu pular isso aqui e cortar ali. Pode ser? Entenderam isso aí? Agora nós temos o terceiro argumento. Vai ser a qualquer momento. Não está escrito isso, mas vamos lá. Mas está escrito que Jesus vai vir como um ladrão de noite. Ah, meu irmão. E aí? Para quem que ele vai vir como um ladrão de noite? Vamos lá. Se você puder abrir 1 Tessalonicenses 5, 1 ao 5, só para conferir se o texto que está aqui no quadro é o mesmo que está aí na sua Bíblia. Paulo acabou de falar do arrebatamento no capítulo 4, e ele continua, e ele fala assim, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E ele continua o capítulo 5, por quê? A Bíblia não era dividida em capítulos, é uma continuação da carta, certo? E agora ele continua falando algo fundamental. Mas, irmãos, acerca ou a respeito dos tempos e das estações, ou seja, acerca dos sinais, dos tempos da vinda, não é necessário que eu vos escreva. Por que Paulo está falando? É nem necessário escrever. Porque vocês mesmos sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então a igreja sabia isso, não era nem necessário. Eles já tinham sinais, então Paulo nem precisava para a igreja de Tessalônica, não era preciso nem sequer falar os sinais, porque Jesus já tinha dado os sinais.
E ele fala: vocês sabem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem, não é a igreja que está dizendo, mas o mundo está dizendo, os falsos profetas estão dizendo, a paz e segurança, então a eles lhes sobrevirá repentina destruição. Não é a igreja. Como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Quem não vai escapar? Eles que estão dizendo a paz e segurança. A igreja não vai falar a paz e segurança. Mas vós, somos nós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda. Irmãos, o dia não vai surpreender nós, porque nós não estamos nas trevas, como um ladrão. Porque todos nós, os vós ali é nós, todos nós somos filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, ele vai vir como ladrão de noite para quem está nas trevas, não para nós. Por isso ele fala, aquele dia não vai nos surpreender. Se o dia da vinda de Cristo não vai nos surpreender, é porque nós vamos estar atentos aos sinais. E até o último momento nós vamos falar assim, agora sim, cumpriu o último sinal. A qualquer momento Jesus vem. Quando o sol se escurecer, a lua não der sua luz e as estrelas caem do céu. Aí você fala, agora sim, cumpriu tudo. Amém? É por isso que ele vai vir como ladrão de noite. Não tem sol, não tem lua, não tem estrela. Mas o mundo vai estar achando que é um fenômeno normal. Mas nós, que temos luz, que é entendimento da palavra, vamos estar atentos aos sinais. E seja em Manaus, seja em Minas Gerais, seja em qualquer lugar, nós vamos estar ligados no nosso Senhor e falar como o Espírito e a noiva dizem, vem, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Porque estaremos atentos aos sinais. Olha lá, Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido da mensagem. Guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão. E não saberás a que hora virei. Mas não vais saber se não vigiares. Isso está falando para uma igreja rebelde. Guarda o que eu falei. Fica atento nos sinais. Se você não vigiar, você vai estar no mundo. O alerta do texto acima para a igreja. Veja que ele virá como um ladrão para os que não estiver vigiando. Certo? Bem, mas quando, como e quando chegará o dia do Senhor? Nós vamos ver sobre isso também. Olha lá, Mateus 24, 37 ao 44. Em Lucas também fala esse texto. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Veja bem, casar e dar em casamento, casar não é pecado. Mas qual é o problema ali? A sexualidade vai estar assim, ó, quer casar? Casa, se não der certo, separa, que não sei o que lá, e está desse jeito. Eu acho que esses dias estão parecidos com os nossos. Até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. A arca é o símbolo do arrebatamento. Chegou naquele dia, pum, o resto fica. E levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas, a hora não. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse, aqui vigília da noite, havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Veja bem, aqui ele fala isso, e tem um texto, não está aqui, mas tem em Lucas, que ele vai falar assim, que vai ser como nos dias de Ló. Lembra disso? Que, deixa eu achar isso, Lucas 17 ou Lucas 21. Deveria ter colocado ele ali. Isso, Lucas 17, 28. Como também na mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló foi tirado, você lembra que Ló tem uma espécie de arrebatamento, o anjo tira ele porque ele estava andando devagar? No dia em que Ló saiu de Sodoma,
choveu fogo do céu, enxofre, e consumiu a todos. Assim será também no dia em que o Filho do Homem se manifestar. No dia que nós somos tirados, vem a destruição. Entendeu ou não? É o dia da vinda. Que ele vem para dar galardão, mas também para destruir os que destroem a terra. Não é isso que ele falou? O dia e a hora certinho não é permitido saber, mas todos os sinais nos é permitido. O que ele falou é o seguinte, o dia e a hora certa eu não vou falar. Por exemplo, 27 de abril de 2022. Eu estou bem antigo, hein? 2022. Ele não fala a hora e o dia exato. Ele tem um propósito, é lógico. Aí algumas pessoas falam assim, mas é só contar. Se o pacto do anticristo no dia tal você conta 7 anos, mas não é assim, meu irmão. Não dá para saber o dia certo, mas a proximidade daquele mês e talvez até daquela semana nós vamos ter. Até porque esse pacto pode ser fechado entre paredes, ninguém vai saber. Tem muitas coisas que vão entrar nesse assunto. Por isso que Jesus fala, daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Algumas pessoas têm na sua cabeça de que nem Jesus sabe mais ainda o dia da sua vinda. Irmão, calma aí. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, etc e tal. Jesus sabe, porque aqui, lembra que o verbo se fez carne, Jesus Cristo humilhou a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo. Jesus está falando aqui num período, mas depois que ele vence, ele fala assim, pois agora todo o poder, ele tinha falado antes, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E aí quando ele morre, ressuscita, ele recebe essa glória novamente. Agora todo o poder me foi dado no céu e na terra. Veja bem, todo o poder inclui tudo. Inclui onipotência, onipresença e onisciência. Se Jesus ainda não sabe o dia, ele não tem todo o poder. Mas ele tem todo o poder, portanto, agora ele sabe o dia da sua vinda, viu? Então, rápido como relâmpago, abrir e fechar de olhos, a qualquer momento, aquela ideia do ladrão da noite lá, tudo isso, biblicamente, não está sustentado, porque os próprios versos que são usados para defender esse ensino, a própria Bíblia mostra que eles não estão dizendo o que se dizem que eles estão dizendo. O do relâmpago não está falando de rapidez, está falando de brilho. O do abrir e fechar de olhos não está falando de arrebatamento, está falando da transformação do corpo. E a qualquer momento ali está falando para quem? Para o mundo, dos que estão nas trevas, não para a igreja que tem luz, porque aquele dia não vai nos surpreender. Ficou claro isso? Seremos surpreendidos? Não, não vamos ser surpreendidos. Paulo falando sobre isso, falou, né? Já tinha explicado isso aqui. Olha o que Jesus falou em Apocalipse 16, 15. Vou ler João 9, 4. Importa que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu. Nudez é pecado, e não se vejam as suas vergonhas. Lembra das 10 virgens? Pois é, essa história é linda. São 10 virgens, as lâmpadas, né? E aí essa parábola, ela vai falar algo assim. Deixa eu ver se tem um texto aqui. Deixa eu ler, tá pequenininho, mas eu vou ler. O único texto que fala dessa parábola está em Mateus. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O azeite fala do Espírito Santo, fala do entendimento e luz, porque aquilo é para iluminar suas lâmpadas. A luz do entendimento, porque nós somos filhos da luz, compreender os tempos e as estações. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que falte a nós e a vós, vão comprar os que vendem.
Vão e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Fechou a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, o quê? Abre-nos. Lembra de alguém que falou isso? Senhor, Senhor. Lembra lá de Noé? Abre, Noé, abre a porta. Foi o Senhor que fechou a porta da arca. Abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Para quem que Jesus falou não vos conheço? E alguém fala assim: Senhor, Senhor, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais iniquidade, não vos conheço. E ele conclui falando assim: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ainda Jesus está alertando, porque mesmo com os sinais vai ter gente que não vai estar atento, e que era para estar atento. E quando ele fala: eu não vos conheço, aí qual é o segundo momento em que ele abre a porta? Não tem. Não tem na parábola falando que ele vai abrir a porta depois para essas. Olha o que o salmista fala aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas tem gente que não gosta de estudo bíblico, né? Tem igrejas que infelizmente trocaram os estudos bíblicos só para ter momentos de lazer, de comer e bater papo. Eu me lembro que a igreja há anos atrás ela tinha uma escola dominical pela manhã, no domingo, tinha um estudo bíblico uma terça-feira, por exemplo, né? Tinha um dia de oração, e que as pessoas participavam disso. Depois, os pastores, querendo números, fazendo métodos de crescimento, usaram métodos carnais para manter pessoas carnais. E hoje as pessoas não conseguem mais participar do estudo bíblico na maioria das igrejas, irmãos. Isso é lamentável, porque vai faltar luz. E não vai dar tempo de fazer uma reunião como essa para poder ficar explicando. Vai comprar, não dá tempo, irmão, tem que fugir, ó. Salmo 119, 130. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. 2 Pedro 1,19. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Efésios, né? E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Efésios 1,18. Agora 2 Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas do Antigo Testamento, a qual bem fazeis em estar o quê? Atentos. Te pergunto, a igreja está atenta à palavra dos profetas? Que dia que você viu a última pregação sobre Amós? Naum. Ageu. Tem Ageu na Bíblia? Tem, irmão. Lamentavelmente, nós não estamos atentos às palavras dos profetas, porque eles profetizam sobre o tempo do fim. Eu gosto só de Salmo, irmão. Amém? Salmo é bênção. Malaquias fala bastante. Fala Malaquias demais. Fala Malaquias. Como a luz que alumia, esteja atento à palavra dos profetas. Ela é como uma luz que ilumina num lugar escuro e vai iluminando. Você hoje lê e não entende muito bem, mas vai acostumando com a linguagem profética que é difícil, e depois acostuma e lê no outro profeta e liga uma passagem com a outra e fala assim: olha, usou a mesma expressão, que ligação que tem? Isso vai iluminando, vai clareando o seu entendimento. Ele fala: e como a luz que ilumina no lugar escuro, que a sua mente está escurecida sobre as revelações, até que o dia amanheça. Pum, ficou tudo claro. Meu irmão, agora eu entendo tudo. É isso que ele está dizendo. E a estrela d'alva apareça em vossos corações. Estejamos atentos à mensagem dos profetas.
as virgens que desprezaram a luz das Escrituras não estarão preparadas e não poderão interpretar e crer nos sinais dos tempos. Tem crentes que hoje você fala tudo e fala assim, não é assim também não. Sempre teve isso, sempre teve pecado, sempre teve tudo isso aí. São tolos. Se estarão despercebidas e imprudentes quando o Senhor vier. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não é necessário que vos escreva. Né? Eles já sabiam que precisavam. Jesus já tinha falado isso para os seus discípulos. Mesma coisa, João 14, 1 ao 3. Discípulo representa a igreja. Você tem as loucas, as prudentes, e outro grupo é quem grita ali, ó. Vem o esposo, vem o Senhor Jesus. O detalhe é que todas elas dormiram, tanto as loucas quanto as prudentes. Vai ser um tempo difícil. Mas, quando formos despertados do sono, alguns têm que ter luz. Olha o que Paulo fala: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque Deus não nos destinou para a ira. Como eu falei, a ira de Deus não cai sobre a igreja, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos. Ele não falou para você estar no pecado. Lembra que as virgens prudentes e loucas estavam dormindo? Vivamos juntamente com Ele, com Cristo. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Mantém a exortação. Deixa eu pular aqui. Conclusão. Embora haja alguns que afirmam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação e que logo após o arrebatamento haverá uma suposta segunda chance, que a Bíblia não fala isso em momento nenhum. Sabe onde que está isso escrito? Está escrito, e você pode assistir também no filme Deixados para Trás, mas na Bíblia não está escrito isso. Estou falando... Oi? Segunda acrescentares. Mas é verdade, irmão. Por quê? Como eu falei, eu acreditava assim. E eu jogava a tribulação para os judeus, porque é mais cômodo. Mas não é isso que está escrito. Não haverá a segunda chance. O que dizem que após o arrebatamento vai haver uma segunda chance para aqueles que ficaram, tal afirmação não tem nenhuma propriedade bíblica, pois segundo a parábola das virgens, aquelas que ficaram serão definitivamente rejeitadas pelo esposo. E a porta da salvação, que a porta significa, não vai ser aberta. Ela fala, abre-nos. O que Jesus fala? Não vos conheço. Abre, eu não conheço. Você lembra que Jesus tinha falado assim: muitos me dirão daquele dia, Senhor, Senhor. Olha, essas pessoas vão chegar com confiança diante de Jesus, pensando assim: eu te conheço, eu te chamo de Senhor, eu entreguei a minha vida para o Senhor ser o meu Senhor. Mas na prática, o senhorio era deles mesmos. Não se submeteram ao senhorio de Cristo. Por quê? A oração seja feita a tua vontade. Não, mas eu vou fazer a minha e vou pedir para Deus abençoar a minha vontade. É assim que tem sido feito ou não? Ou não é? Irmãos, o próprio Cristo ora ao Pai e fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Sabe o que nós fazemos? A gente vai, a gente faz, a gente empreende, a gente vai lá e compra, vende, faz o que for, e depois pede a Deus: Deus, abençoa, estou passando dificuldade. Deus é misericordioso, mas Ele tem que ser Senhor da nossa vida. A gente começa a se envolver num namoro complicado, um monte de conselho. A Bíblia fala que na multidão de conselhos a sabedoria a gente ignora e fala assim: não, bobo, eu vou dar um jeitinho, Deus vai abençoar. Não vai, irmão. Não, depois Deus vai. Depois da desobediência tem a maldição. A única coisa que quebra a maldição não é a oração forte, não é a campanha de 7 dias. O que quebra a maldição é a obediência e só. A maldição vem pelo pecado, pela desobediência. Não existe quebra de maldição sem você se arrepender e passar a obedecer. É isso que a Bíblia diz.
na antiga aliança. Deus tinha proposto para Israel o seguinte: Êxodo 19, verso 5, antes de Deus fazer aliança com eles lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos, Deus fala com eles assim, ó: se diligentemente, ou com todo cuidado, ouvides a minha voz, porque ele ia falar com Moisés e com o povo. Se vocês ouvirem a minha voz e guardarem ou obedecerem a minha aliança, então sereis o quê? Propriedade peculiar dentre todos os povos, um reino sacerdotal, o povo santo. Se eles ouvirem, certo? Se eles obedecerem. Sabe o que acontece? Deus está falando com Moisés lá em cima. Sabe o que o povo faz lá embaixo? Um bezerrão de ouro, com as bênçãos que Deus tinha dado para eles. Sabe o que é pegar a bênção e fazer isso ser motivo de idolatria? Se você ama as coisas que Deus te deu mais do que o Deus que te deu as coisas, você está fazendo um bezerro de ouro. Israel adulterou na lua de mel. E Deus tinha falado: se vocês ouvirem e obedecer, então vocês vão ser esse povo. Eles ouviram e obedeceram? Não. Tentaram a Deus 10 vezes no deserto. Tentaram até que foi necessário uma nova aliança. Aqui é feita a nova aliança. A igreja. O que é a igreja? Judeus convertidos. Não é judeus nascidos de carne e sangue, não. Carne e sangue nem herda do reino de Deus. Judeus convertidos e gentios convertidos. Agora dos dois ele fez um só povo, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Agora Pedro fala em 1 Pedro 2,9 que nós somos a geração eleita. Nós somos o povo adquirido. Nós somos o sacerdócio real, ou seja, sacerdotes e reis, reis e sacerdotes. Nós somos a nação santa. Não é Israel que é a nação santa, é você. Um dos maiores problemas do dispensacionalismo foi tentar manter Israel como nação santa. Santo é quem tem o Espírito Santo. Santo é quem tem comunhão com o Pai. E aí eles não têm comunhão com o Filho. Enquanto não converter a Jesus, a Bíblia fala que aquele que não tem o Filho também não tem o Pai. Não importa a teologia tentar instigar e falar que tem. Deus falou que não tem. Se não tem o Filho, não tem o Pai. Porque para ter acesso ao Pai, Jesus fala: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é pela religião judaica, não é pelo templo, não é pelos sacrifícios, é por Cristo. Somos um povo só, judeus e gentios convertidos. Esse é o Israel de Deus que tem em Gálatas 6,16. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Isso pela fé em Cristo Jesus. Em Gálatas 3 vai dizer que nós somos filhos de Abraão pela fé. E que todos que são da fé são filhos de Abraão. E mesmo que seja filho de Abraão pela carne, se não tiver fé em Cristo, não é filho de Deus e nem sequer filho de Abraão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, que habita a justiça. 2 de Pedro 3,13. Essas duas palavrinhas que eu tinha falado no primeiro dia são usadas para tentar confundir às vezes. Mateus 24:21 fala lá: então haverá uma grande tribulação, e logo depois da tribulação daqueles dias, a palavra tilifes significa tribulação, opressão, angústia e aflição. Já em Apocalipse 3,10 fala o seguinte: que Ele vai nos livrar da tentação que há de vir sobre todo mundo. A palavra peirasmos é outra coisa, não está falando da grande tribulação, está falando de teste, prova, tentação, experimento. As pessoas vão ser provadas e a igreja que estiver ligada em Cristo não vai cair. Por quê? A Bíblia fala que muitos... vai acontecer tanta tragédia contra os ímpios, e aí a Bíblia vai falar assim em Apocalipse o tempo todo: mas eles não se arrependeram, mas eles não se arrependeram, mas eles não se arrependeram. Nós vamos ser livres disso, porque nós já nos arrependemos, já estamos em Cristo. É isso que ele está dizendo. Aqui é o texto: haverá grande tribulação, depois da tribulação, né? E aí, só para conferir, só falar esses dois textos: vai haver uma grande tribulação, e depois da tribulação o sol vai escurecer, não é antes. A lua não dá sua luz, as estrelas caem do céu, as potências do céu serão abaladas, vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem, todo mundo vai ver
né? Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, nós vamos encontrar com ele vai vir com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com o clamor de trombeta, com som, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Essa primeira parte, nós vamos ter uma pausa e logo após nós vamos ter o melhor banquete, que é sobre o milênio, que é o que? O reino de Cristo conosco. O propósito do reino de Deus, tá bom? Estou deixando aqui o canal novamente para os irmãos que não pegaram ainda, curso bíblico online, e aí o nosso site para você poder baixar materiais lá, tá ok?